Aliás, Pedro, o que é interessante é que tu passou por Palmeiras, Santos e Corinthians, né? Os rivais aí da capital, quer dizer, Santos ali faz parte de São Paulo também, mas entendo o futebol paulista. Revelado no Palmeiras, como é que foi essa passagem pelo timão, assim, pelo Corinthians? Teve alguma animosidade por parte da torcida? Enfim, como é que foi a passagem pelo Corinthians? Aliás, foi até no ano do rebaixamento do Corinthians, né, em 2007. Foi. Eu acho que eu joguei 7, 8 jogos pelo Corinthians, né? Na verdade, eu tive um problema de contrato ali com o Vanderlei Luxemburgo no Santos. A gente, na época, trabalhava com o mesmo empresário, que era o Ranfiga. E o meu contrato com o Santos foi um contrato de risco, porque eu tinha acabado de voltar de empréstimo para o Palmeiras e tinha mais só 6 meses de contrato. E o Vanderlei acabou me levando para o Santos, um contrato de risco, onde, graças a Deus, as coisas correram muito bem. Né? Meu contrato com o Santos era um contrato de 1 ano, que a multa era muito baixa. E as coisas correram tão bem que logo no segundo mês de Santos eu recebi acho que 2 ou 3 propostas. Eu não, o Santos, né? E aí acabou que o clube veio para fazer uma renovação de contrato. E aí, assim como o Vanderlei Luxemburgo aproveitou a situação que eu não estava tão legal, não estava tão bem, até pelo fato de ter voltado de uma lesão, me fez um contrato muito baixo, um contrato de risco, eu só recebia se eu jogasse. E como as coisas correram muito bem, então era hora de eu dar a volta por cima, né? E aí eu fiz uma proposta muito alta mesmo pro Santos, e o presidente acabou aceitando. Só que o Vanderlei Luxemburgo não aceitou a proposta, pelo fato de eu ter 2 meses de clube e ganhar muito mais do que outros atletas que já estavam lá 2, 3 anos. Foi isso que ele me comentou na época. Mas é claro que a preocupação era comigo, minha família, não com quem já estava lá 3 ou 4 anos. Acho que cada um tem um contrato de acordo com o que vem desempenhando. E nessa altura eu aproveitei a situação que eu estava bem. E aí foi onde começou um clima muito chato, um clima complicado. O Vanderlei já acabou me afastando. E aí, quando me afastou, alguns clubes já entravam em contato comigo, né? Que já sabia do meu contrato. Corinthians foi um deles. E eu acabei de falando aqui para vocês que eu tinha meta e tinha sonhos na minha infância, quando era criança. E um desses sonhos era sempre jogar no Corinthians e Flamengo. Flamengo é o time do meu coração, que eu sou torcedor desde criança. E o Corinthians era um sonho porque eu, quando era criança, assistia muito jogo do Corinthians, quando passava, acho que na Band ali, eu era muito fã do Neto. Então eu tinha aquela obsessão de jogar no Corinthians, né? E logo em seguida eu consegui resolver essa situação com o Santos, de contrato, né? O Santos acabou aceitando a proposta. Mas aí ficou um clima chato entre eu e o Vanderlei, a gente acabou, enfim, rescindindo o contrato, porque até por trabalhar com o mesmo empresário, com o Ranfiga pediu para sair. E aí foi quando chegou a proposta do Corinthians, a gente estava negociando a minha volta para o Palmeiras tinha feito uma proposta, ninguém sabia, só eu e o Ranfiga. E aí, cara, não sei o que aconteceu, alguém do Corinthians ficou sabendo, o Corinthians fez uma proposta muito boa. E eu briguei, cheguei a falar com o Ranfiga, eu cheguei a ficar 1 semana direto no escritório falando para ele que era um sonho que eu tinha de jogar no Corinthians, mesmo sabendo que o contrato era de 1 ano, o Palmeiras era 5 anos, tinha feito a proposta, mas foi um desejo, um sonho de criança, então eu acabei indo para o Corinthians, onde eu cheguei e para mim foi uma decepção porque eu cheguei lá, foi quando a MSI foi embora, o clube não tinha nada, era um grupo limitado, não tinha jogadores com tanta qualidade. Você vê aquele ano do 2007, quando eu fui para o Corinthians, o melhor jogador do Corinthians naquele ano era o William, está no Arsenal hoje na Inglaterra, tinha apenas 17 anos e era o principal jogador do elenco, né? Você imagina. Então, no meu 5º jogo, eu chamei o Paulo César Capejano, que era o treinador na época, e falei, professor, eu vou embora, não quero ficar mais. Eu vim para cá, me ofereceram muitas coisas, mas até agora não cumpriram nada, eu tenho uma proposta para sair, eu quero ir embora. E o Capejano, um cara muito inteligente, um cara sensacional, falou que me liberaria se eu tivesse mesmo essa proposta, e a proposta era do Sport Portugal, mas eu deixei bem claro para ele que a minha intenção de sair era pela questão de não cumprir com o contrato, e acabou que consegui realizar o sonho, mas não foi um período bacana. O Corinthians naquele ano caiu, né? Foi o primeiro rebaixamento do clube e o único, mas o importante foi que eu realizei meu sonho, né? Na época que eu saí do Corinthians, o time estava até jogando bem, tinha um grupo muito limitado mesmo, muito limitado, mas estava bem na competição. Depois aconteceu o que aconteceu, eu fiquei sabendo depois, aconteceram muitas coisas, questão de vestiário, né? O Vampeta também tinha voltado naquela época, muitas confusões dentro do vestiário, com o Felipe Goleiro, que é um grande amigo, que eu tenho, um grande irmão, é um cara difícil para lidar com ele. Então, você joga em um time grande assim,
às vezes não vai para fora, mas é muito ego dentro do vestiário. Um quer ter o relógio melhor do que o outro, um quer ter, às vezes, um carro melhor do que o outro. Então, cara, eu e o Finazzi eram os que tinham um carrinho mais simplesinho. Cada um tinha um Fiesta. O meu era preto, o do Finazzi era branco. Então, a gente estacionava lá, aí chegava o Nilmar, estava na época no Corinthians, o Nilmar. Pô, o Rocha estava no Corinthians nessa época, mas estava treinando separado. Pô, os caras chegavam de X5 naquela época, né? X5 naquela época era caríssimo. E aí eu e o Finazzi brincava e a gente, pô, vamos estacionar o carro lá na frente para os caras não ver que é nosso, né? Estacionava lá junto com os treinadores. Mas foi bom, cara. Foi uma passagem assim que foi um sonho. Até hoje eu agradeço muito. Pô, tem pessoas lá, inclusive falei com o pessoal hoje, com o Alex, que é o coordenador lá do Corinthians hoje. Até falei para ele que quero uma camisa do Corinthians, porque eu não consegui guardar nenhuma. Mas foi mesmo um sonho de criança. Por eu ter ido pro Corinthians, foi um sonho de criança.